Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Eu estou aqui com o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e também aqui com um livro de teologia. E nós estamos conciliando aqui para interpretarmos um texto. Em Lucas apresenta um texto semelhante e várias outras passagens dos evangelhos apresentam a mesma verdade. Jesus orava. Jesus orava e Jesus orava bastante. Isso nos leva a uma pergunta, a um questionamento bastante válido. Jesus, o Cristo, tinha alguma limitação espiritual? A resposta é sim. A resposta tem que ser sim. Por quê? Diz aqui o texto, por ocasião da encarnação, quando o Verbo se fez homem, Jesus Cristo trocou. Ele trocou a sua vida independente pela vida de dependência. Ele trocou a sua soberania pela subordinação. Ele passou a viver uma vida de homem. Ele se limitou aos meios e aos métodos pelos quais o poder divino é obtido e exercido pelo homem, pelo indivíduo, pela pessoa humana. Jesus não criou ou desenvolveu um novo método para a espiritualidade. Ele se submeteu ao que existe de verdade em relação à religiosidade humana, no que diz respeito à dedicação, à oração, como meio de manter-se em comunhão com Deus e receber de Deus o poder, a energia, a graça, a força, a coragem para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia declara então que Jesus Cristo, nesse aspecto, há uma expressão teológica de kenosis, do autoesvaziamento, isso nós falaremos oportunamente. Mas, em todos os termos práticos, Jesus, o Cristo, viveu como homem, se submeteu a Deus, era totalmente dependente de Deus, totalmente submisso ao Espírito Santo no que diz respeito a receber poder para realizar o que Deus queria realizar através dele. Então Jesus Cristo, em várias ocasiões, ele orou. A Bíblia demonstra isso. Jesus orava e orava muito. Ele dependia da oração para obter poder. Você pode falar, Marco, eu oro, eu sempre orei, eu continuo orando, eu orei até a exaustão. Que bom. Que bom que você tenha orado até a exaustão, até que você tenha chegado ao fim de si mesmo, tenha esgotado os seus recursos, a sua oratória, os seus argumentos, e se coloque de novo diante de Deus, como totalmente dependente e submisso a Ele, confiante na graça do amor dele, e disposto a submeter-se a Ele em oração também, em oração. Não falamos aqui de quanto tempo deve-se orar. Se 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Não vamos nos dedicar a isso, porque algumas pessoas estão mais preocupadas com uma oração, com um fim em si mesmo, do que a oração como um ato de busca e de manter a dinâmica da vida espiritual com Deus. A oração não é um fim em si mesmo. A oração é um método. É um método ao qual o próprio Senhor Jesus se submeteu. A oração, nós apresentemos mais como uma dinâmica, como uma disciplina. É algo que se impõe à vida de todo aquele que crê e principalmente daquele que deseja que a sua vida, de alguma maneira, expresse essa graça de Deus, esse poder de Deus, esse amor de Deus. Jesus Cristo orava. Vamos aqui ao texto que fala. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. E Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isto que eu vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galiléia,
pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Nós vimos nos evangelhos, em Marcos especialmente, né, a manifestação do poder de Deus, Jesus Cristo manifestando o poder. Não é incomum nós vermos o único profeta, eu acho que um dos únicos, não é o único profeta, João Batista, dada a dimensão, a natureza, o caráter da sua pregação, ele é um profeta que não demonstrou poder, não manifestou na sua vida demonstrações de poder. Não como o profeta a qual ele se refere, a qual o ministério dele está relacionado, que é o do profeta Elias, né? O profeta Elias é um dos principais profetas no que diz respeito à maneira como o poder de Deus autoriza as palavras daquele homem. É claro que o ministério de Elias foi num momento crítico, o de João Batista também. Mas o milagre que confirma a pregação de João Batista não foi a cura de um paralítico, não foi a cura da cegueira. O milagre que dá crédito à pregação de João Batista é a manifestação do próprio Jesus o Cristo. Nesse aspecto, é o milagre, o maior de todos os milagres, o evento que muda toda a história, o evento que confirma toda a profecia em relação ao Messias. E Jesus recorreu à vida de oração para demonstrar, através da vida dele, da pregação dele, o poder de Deus, testemunhando, autorizando os ensinamentos dele. O texto anterior aqui fala de Jesus curando pessoas enfermas e expelindo demônios. Essa era uma prática comum. Diz, Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele, quem era Jesus. Jesus nunca aceitou no seu ministério testemunho demoníaco, testemunho satânico. Por isso ele não permitia que essas entidades se manifestassem ao saírem dessas vidas, dessas pessoas. Ele não permitia o testemunho dessas entidades. Tá? Os apóstolos também nunca permitiram que demônios se associassem ao ministério apostólico. Sai em nome de Jesus e acabou. Não tem conversa, não tem discussão teológica, não tem bate-boca, não tem explicação, não tem narrativa, não tem nada. É o poder de Deus que se manifesta, a vida libertada, o nome de Deus é glorificado e pronto. É para a glória de Deus, é o nome de Deus que é exaltado, é o nome de Cristo Jesus que é glorificado. Mas nós falávamos e falamos da necessidade de oração, para que a nossa vida também demonstre algum poder espiritual. É possível, é perfeitamente possível que na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus ocorram manifestações do poder de Deus com vistas ao testemunho da realidade, da verdade, da fé que está sendo proclamada. Nós vivemos num mundo de falsos milagres, de falsos prodígios. Nós vivemos numa sociedade entorpecida com as promessas e mais promessas. Promessas no ambiente religioso, promessas no ambiente político, promessas no ambiente científico, promessas e mais promessas. Mas a verdade é que a dor, o sofrimento, as tribulações, as angústias continuam aí atingindo multidões de pessoas. O nível de sofrimento que a humanidade como um todo ainda experimenta nos dias de hoje não é compatível com as promessas feitas por todas as comunidades científicas, religiosas, intelectuais e por aí afora. Porque prometeram muito. Eu ainda era jovem
quando prometeram um Brasil sem fome. Os famintos continuam aí. Eu era ainda mais jovem quando prometeram um continente sem fome. Por conta de alguns países devastados pelas guerras, pelas revoluções, pelo sofrimento, criou-se movimentos, né, para saciar a fome de um continente. E a fome continua. E a fome continua. Prometeram, desde a minha infância, a cura para uma série de doenças. Como essas doenças não desapareceram, eles dizem que são variações. Mas mata do mesmo jeito que as outras doenças matavam. Prometeram curas. Prometeram um Brasil sem analfabetismo. Os analfabetos continuam aí. Prometeram um Brasil sem excluídos. Os excluídos continuam aí. Continuam aí. Alheios aos benefícios que a Constituição, nós temos uma Constituição nesse país. Pessoas podem não gostar dela, mas ela está lá. E ela diz que todos têm acesso aos benefícios, a riqueza gerada pelo país, pela nação, deve ser distribuída para todos. Não diz que deve ser distribuída a todos igualmente, mas diz que todo cidadão deve ter acesso aos recursos mínimos para a sua existência, para a sua subsistência. E estamos aí ainda lutando em relação a isso. Alguns são da turma do que se vire, que é muito mais fácil falar para os outros se virarem quando você garante o seu, né? Quando o seu emprego está garantido, quando a posição social da sua família está garantida, quando os seus estão protegidos pela estrutura do Estado, né, pelos recursos, pelos contratos, pelos benefícios, é muito fácil apontar e dizer para aqueles que foram deixados de fora, que se virem, né, que trabalhem. Trabalhar onde? Um país que proporciona pouquíssimas oportunidades de emprego. Não tanto quanto a população necessita. Nem, nós vivemos essas incertezas, essas dificuldades, essas aflições. As religiões, os religiosos também fizeram promessas, e às vezes até algumas promessas ousadas, talvez até um tanto quanto atrevidas. Eu falo essas coisas não para questionar a instituição religiosa, a instituição política, o Estado, a estrutura de poder. Eu falo essas coisas para chamar a atenção para a realidade do nível de frustração. Se consolidaram ao longo dos séculos, ou dos anos, ou de acordo com a geografia, com a vontade política, por que não se pode questionar o que se fala, o que se afirma com a palavra de Deus? A verdade da revelação do Cristo de Deus, a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, ela só pode ser protegida e preservada pela fé. Porque a verdade não é algo que se impõe assim, tão fácil, tão simplesmente. Porque
A imposição, muitas vezes, leva à deturpação do conceito do valor da verdade. A verdade, antes de ser apresentada, ela deve ser encarnada por aquele que a defende. Quem proclama o Evangelho deve viver o Evangelho. As tentativas de impor o Evangelho pela força resultarão em tragédias. Uma das piores tragédias que pode acontecer é o religioso morto. Cristo Jesus e não a vive em si. Não é questão de ser correto ou equivocado ou simplesmente moralmente adequado ou não. Eu estou falando que a pessoa, que quando o celebrante, não vive aquilo que celebra. A alegria é apenas uma fantasia, uma interpretação, não é uma vida. Quando se fala do poder de Deus e do amor de Deus, que nós podemos e que nós devemos experimentar isso nas nossas vidas, o caminho proposto é o quê? Não é o debate, não é o conflito. Nas guerras religiosas, que nós não sabemos dizer quem venceu, porque ninguém venceu de forma plena, né? Todos perderam, todos perderam. Mas quando se fala de uma guerra, de um conflito, de uma batalha, nós temos a impressão de que o vencedor é aquele que tem armas melhores. De que o vencedor é aquele que possui o maior número de guerreiros, o maior número de soldados e a melhor munição. Por isso a Bíblia declara que as armas da nossa luta não são carnais. Elas são poderosas em Cristo Jesus. A nossa batalha, a nossa luta, o nosso embate, não tem nada ou pouca coisa tem a ver com a realidade física. Ela tem com a realidade espiritual, porque a nossa luta, como disse a palavra de Deus, não é contra a carne ou sangue. Se não é contra a carne ou sangue, também não é contra ideias, não é contra projetos, não é contra perspectivas. A nossa luta, a nossa disposição é claro que nós vivemos. Nós não podemos negar a cultura televisiva, a cultura do teatro, a cultura do cinema, a cultura da fantasia se intrometeu, sim, no ambiente religioso. E muitos construíram verdadeiros teatros para a apresentação da fé em Cristo Jesus. Teatralizaram os dons espirituais, teatralizaram as manifestações do poder de Deus, teatralizaram a ação, a manifestação do poder de Deus. E é disso que nós precisamos nos afastar com urgência. Com urgência. Um cristianismo agonizante, dependendo de roteirista, de cenografia, dependendo de atores, dependendo de artistas, um cristianismo que não depende
do poder de Deus, que só pode ser obtido, que só de fato se manifesta na vida daqueles que assumem um verdadeiro compromisso com Deus, conforme está na palavra de Deus. Jesus orava. Jesus, sendo o Filho de Deus, se humilhou ao assumir a condição humana e passou a viver como ser humano. E como homem, ele nos mostra o caminho para uma vida de vitória nas questões espirituais, nas questões morais, nas mais diversas áreas em que nós somos confrontados a seguir a Jesus Cristo, ou a simularmos um seguir a Jesus Cristo, mas de acordo com uma caminhada ali paralela, porque ninguém é de ferro, porque todos pecam, porque ninguém é perfeito. Nunca disse, jamais direi, e tenho profundo desprezo por quem apregou a perfeição entre os homens. Mas não é porque nós não aceitamos os absurdos que também podemos concordar que a pessoa possa se entregar a toda e qualquer paixão e viver de maneira indiferente aos valores e verdades que podemos ver estampados aqui com tanta força na palavra de Deus. Ainda assim, o viver de acordo com o Evangelho de Cristo, viver uma vida de intensa busca e comunhão com o Senhor, não é algo que se impõe a ninguém. Não é algo que Jesus impôs a quem quer que seja. Não é algo que se estabelece pela força. É algo que se estabelece pela graça de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em orar, porque a Bíblia mesmo declara que nós não sabemos orar de maneira conveniente. Mas existe um propósito, um alvo de oração que está totalmente de acordo com o plano de Deus, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Qual é? A salvação dos pecadores. Então, essa motivação de oração pela salvação, pelo resgate das almas perdidas, está em perfeita harmonia com o caráter redentor de Jesus Cristo. Se você tem dúvidas, como todos os homens, como todos os mortais têm dúvidas, eu entendo e eu respeito. Mas por isso você pode orar e pode orar intensamente. Porque essa oração está em total sintonia com a missão de Cristo Jesus. A redenção das nossas almas, a salvação dos pecadores, a restauração dos perdidos. Isso se amplia conforme a sua consciência do que é o amor de Deus, do que é a redenção, do que é a salvação realizada por Cristo Jesus, também vai se ampliando. Mas se você quer poder, muito embora não exista poder pelo poder, vemos aqui, na vida de Cristo Jesus, que a manifestação do poder de Deus, que os milagres testemunham a presença de Deus na vida de Cristo, na mensagem de Cristo Jesus. A nossa vida, a nossa proclamação, a nossa apresentação de Cristo Jesus, ela também pode e deve ser revestida do poder de Deus. Poder este que se faz presente, que se manifesta através de uma vida de oração. Não tem segredo. Não tem mistério. Tá? Não tem nenhum mistério. Orar. Orar é reconhecer em Deus o poder para. Orar é reconhecer em Deus a vontade, a determinação e o propósito para realizar tudo aquilo que ele prometeu. Por isso a palavra de Deus declara, o livro de Lucas usa essa expressão,
Porque para Deus, porque para o Senhor Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não há impossibilidade em tudo que ele prometeu. Se os seus amigos, se os seus inimigos, se a sua igreja, se os seus representantes políticos, se a sua nação fizeram para você falsas promessas, ou fizeram com que você chegasse a conclusões equivocadas em relação ao que estava proposto para a sua vida e para a sua realidade, eu não só posso, como devo afirmar que em Cristo Jesus não há motivo para você duvidar do propósito dele, da vontade dele. Aqueles que se aproximam de Cristo, confessando que nele há poder e que nele há disposição para, todos receberam o seu milagre. Todos receberam o seu milagre. Invariavelmente todos, todos, todos. Em Cristo Jesus, todos fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O desafio nas nossas vidas não é sabermos o que Cristo Jesus quer. Não é sabermos qual é a vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O desafio é nos colocarmos em submissão a essa vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te traga paz e alegria nesse dia.